Boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui nessa palestra inaugural do colóquio do IMEC, que vai se realizar mais ou menos a cada 15 dias, durante, daqui para frente, durante os próximos semestres. Você já deve ter visto muitos cartazes aí pelo IMEC, as 4 primeiras palestras já foram designadas. O Carlinhos, que é o organizador, já entrou em contato com os próximos 4 palestrantes para que a gente consiga manter os colóquios aqui. É um prazer termos todos. Então agora vocês já puseram na agenda e eu espero que vocês voltem aqui a cada 15 dias, nesse mesmo horário, sirvam-se aqui do nosso coffee break e participem do colóquio. E para inaugurar o colóquio de matemática, a gente tem o prazer de ter aqui conosco o professor Marcelo Viana, que é quem vai proferir a palestra de hoje. Só que antes de passar para o professor Marcelo, eu vou chamar aqui o Carille, que é o organizador do colóquio, que vai falar umas poucas palavras. Né? Bem poucos. Pessoal, eu não podia deixar de escrever alguma coisa por conta do momento especial, né? Eu ia improvisar, eu disse, é melhor escrever porque é mais seguro, né? Bem rapidinho, tá bom? E eu escrevi isso pensando mais nos alunos, tá? Bom, primeiro eu agradeço aí o nosso diretor por todo o apoio absoluto e fez questão de capricha aí, porque isso aí é importante para o nosso instituto, né? Não sei se vocês perceberam no cartaz, mas além da nossa galeria de honra, tem um senhor aqui, né? Esse é o nosso diretor de olho em tudo, hein? Apesar dessa descrição, o olho dele é de lince. Bom, para quem não sabe, colóquio vem do latim, colóquio, que significa interação comunicativa entre 2 ou várias pessoas, ou seja, desejamos uma interação facilitada pelo coffee break, antes, durante e depois da palestra. Como já dito, a ideia é que o colóquio seja um momento especial do Instituto, sem distinguir departamentos, grupos ou áreas de pesquisa, e por que não, para fortalecer a nossa identidade. Desejamos que sirva também para ser um momento de prazer intelectual, de aumentar nossa cultura matemática e científica, celebrar o conhecimento e promover o mérito acadêmico, reconhecendo sua importância vital numa instituição científica. Ser um momento de inspiração, uma oportunidade para conhecer outras áreas, diferentes pensamentos e visões, outros mundos e refletir sobre histórias e experiências de vidas acadêmicas. Quem sabe, permitir o nascimento de uma ideia, uma discussão, uma inspiração para uma tese, um artigo e descobrir inesperadas conexões na matemática. Como o Chico já falou, gostaríamos que esse momento fique marcado nas agências de todos vocês como prioridade 1, dia do colóquio sagrado. Vida longa ao colóquio do IMEC. Convidar o Marcelo, por favor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, agora eu vou dar pequenas, principalmente para os mais novos, aí, quem não conhece o Marcelo. Bom, Marcelo Viana tem graduação em Matemática pela Universidade do Porto, em 84, e doutorado em Sistemas Dinâmicos pelo INPA, em 1990. Atualmente é pesquisador titular e diretor-geral do INPA, bolsista de produtividade 1A do CNPq e presidente do Conselho Gestor do Profmat, mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional, e membro do Comitê Executivo do Mathematical Council of the Americas. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, presidente da SPM, vice-presidente da International Mathematical Union, coordenador científico da UMALCA, União Matemática da América Latina e do Caribe, diretor adjunto do INPA, coordenador do Comitê Assessor da Matemática e Estatística do CNPq, representante da área de Matemática Provenal e Estatística na CAPES e na FAPERJ, e chefe do Escritório Regional da América Latina da TWAS, Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Faz pesquisa em matemática, especialmente em sistemas dinâmicos, teoria ergódica e teoria das bifurcações. Orientou 35 doutores e 18 mestres. É editor de diversas revistas de circulação internacional e membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da TWAS. Membro também correspondente da Academia de Ciências de Portugal e da Academia de Ciências do Chile. Foi distinguido com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e com convites para proferir palestras no Congresso Internacional de Matemática, o ICM,
em 94 e 98, sendo a segunda vez como plenarista, e no Congresso Internacional de Física Matemática em 94, como plenarista, e também no Congresso Latino-Americano de Matemática, em 2012, como plenarista também. Ganhou o prêmio TWS em 1998, o prêmio Malp em 2000, o prêmio Ramanujan em 2005 e o prêmio Universidade de Coimbra em 2007. Criou as Jornadas Nacionais de Iniciação Científica do INPA e o Programa Integrando a Amazônia da SBM. Juntamente com o Hilário Alencar, idealizou e lidera o Profmat. Atualmente preside o comitê organizador do ICM, que será realizado no Rio de Janeiro pela primeira vez no Hemisfério Sul, em 2018, na primeira semana, as 2 primeiras semanas de agosto. Para quem não sabe, o ICM é no ICM que são anunciados os ganhadores da medalha Fields, o Nobel da Matemática. Tá bom? Tá certo? É esse microfone aqui ou não precisa? Lá atrás dá para escutar? Maravilha. Não precisa? Não, acho que vou passar assim. Bom, olha só, como já foi mencionado aqui, 2 anos atrás, mais ou menos, 3, nessa altura, nós fizemos uma proposta para trazer o Congresso CCM para o Brasil no ano 2018. E eu fiquei de principal responsável pela organização desse Congresso. É um evento para 5.000 pessoas, um orçamento de alguns milhões de reais, e nós vamos organizá-lo daqui a 2 anos no Rio. Eu estou com a impressão de que, como há muita gente, seria melhor. Mais ou menos ao mesmo tempo, um grupo diferente fez uma proposta para organizar também no Brasil a Olimpíada Internacional de Matemática, que é um evento anual menor, são cerca de 1.000 participantes, mas é mais complicado porque a grande maioria desses participantes são adolescentes. Tudo que isso implica de responsabilidade de ter 1.000 crianças num evento vindo de mais de 100 países. E aí, no ano passado, eu me apresentei como candidato a diretor do INPA, fui eleito e fiquei responsável pelo INPA, pelo ICM e pela Olimpíada Internacional. E aí a gente chega em casa, assiste o Jornal Nacional e a minha mulher me pergunta se eu escolhi de propósito esse momento para assumir essa responsabilidade. E eu não tenho muita resposta para isso. Esse é um momento que claramente não deixa ninguém orgulhoso do país. É um momento particularmente triste, sobretudo porque nós criamos muitas expectativas. Eu não acho que seja a pior crise que o país já passou. Eu tenho a desvantagem de ter um pouco mais de experiência do que a maioria aqui. Nós já estivemos pior, mas não é um momento legal. E é um lugar comum dizer que as crises são oportunidades, que no meio da crise você tem que descobrir como sair melhor da crise. É um lugar comum e é fácil repetir, mas eu acredito que é uma verdade também. E eu queria mencionar um exemplo de como no meio dessa situação em que a gente vive, que está afetando a ciência e vai afetar a ciência mais ainda, a ciência e a educação, nós já estamos vendo retrocessos em alguns aspectos, mas no meio dessa situação podem começar a acontecer coisas boas. Um ano atrás, mais ou menos, eu fui solicitado a participar de um encontro que aconteceu no estado de São Paulo para discutir uma iniciativa de doadores privados, um casal que nesse momento decidiu criar um instituto financiado por dinheiro privado, é muito dinheiro, para apoiar a ciência básica. Quando eles falam ciência, sempre acrescentam e matemática, não deixar dúvida. Eu não gosto muito da separação, mas se é para enfatizar o papel da matemática, vamos aceitar. Então, esse instituto está sendo construído nesse momento, e é claro que não vai substituir o fomento do governo, nenhum doador privado pode fazer isso, mas pode fazer coisas que as agências de fomento não podem fazer, como, por exemplo, discriminar positivamente, como, por exemplo, apontar direções estratégicas nas quais esse instituto quer investir. Na ocasião,
nesse encontro, mais ou menos um ano atrás, eles juntaram 2 a 3 dúzias de cientistas para ouvir, para adquirirem um panorama de como é que estava a ciência e a matemática, e me pediram que fizesse um relato sobre a situação da matemática. O que eu vou apresentar para vocês é essencialmente o que eu contei para eles na ocasião, com algumas atualizações, alguma informação adicional, e com o viés de que no meio dessa crise nós precisamos procurar identificar os desafios e as oportunidades que estão sendo criadas. Eu acredito que, como eu já disse, esse é um momento para nós aproveitarmos da melhor maneira, tirarmos proveito, inclusive porque esse instituto, do qual eu não estou dando muitos detalhes, porque ainda está uma certa descrição que tem que ser respeitada, mas não é sequer um caso isolado. Nos últimos anos tem havido cada vez mais iniciativas extremamente meritórias de pessoas com recursos, Fundação Lehman é um exemplo, querendo investir, indo além do governo na área de ciência e educação. Então, a apresentação começa por fazer um pouco de um panorama da matemática. Eu acho que isso pode ser útil para a maioria de vocês, sobretudo os mais jovens. Eu certamente gostaria que me estivessem contando algumas dessas coisas quando eu era aluno. Algumas datas importantes aqui na construção da matemática brasileira. Em qualquer apresentação histórica sobre ciência e sobre educação, a primeira coisa que se diz é que a culpa foi do rei de Portugal, que nós começamos muito tarde. A matemática começou ainda mais tarde do que a ciência, de um modo geral, mas talvez a culpa não seja só do rei de Portugal, talvez a gente tenha alguma culpa também. Vejam, as primeiras faculdades dedicadas à educação em matemática foram criadas na década de 30. E aqui eu entro num terreno meio complicado. Eu fui dar uma palestra em Manaus e contei que a USP era a universidade mais antiga do Brasil, a primeira a ser fundada. Imediatamente antes de fazer essa apresentação, eu fui estudar e descobri que não é a Universidade do Paraná, tá? Só que eu fui para Manaus, e em Manaus todo mundo sabe que a primeira universidade do país é a Universidade da Amazônia, lá em Manaus. Então, é um terreno meio complicado, eu não quero entrar nessa controvérsia, mas essas são certamente datas importantes. Nos anos 30 foram criadas no Rio de Janeiro e em São Paulo as primeiras faculdades de filosofia, que são as primeiras escolas com formação em matemática. Antes disso, nós tivemos escolas em formação politécnica, com formação em engenharia, e ainda antes disso a Escola Militar no Rio de Janeiro, que foi durante muito tempo deu a melhor formação em matemática. Depois, ao final da década de 40 e início da década de 50, foram criadas várias instituições. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 48, o CNPq e a CAPES, em 51. Uma das primeiras coisas que o CNPq fez foi criar o INPA, em 1952. Em 1954, e ninguém sabe muito bem como é que isso aconteceu, o Brasil pediu adesão à União Matemática Internacional e foi recebido como membro. A União tinha sido refundada em 1952, no período de... Mas, por exemplo, ninguém sabe quem foi o matemático brasileiro que tomou a iniciativa de dizer ao Brasil que ia ser membro, porque a SBM não existia na época, então não é claro. A meu ver, se nós temos que escolher uma data para definir quando que a matemática brasileira nasceu, essa data é 1957, deveria ser 1957, que é o ano em que foi realizado o primeiro colóquio brasileiro de matemática. Isso que vocês estão vendo aí é fotos de grupo dos participantes do primeiro colóquio, lá em Poços de Caldas. Se vocês procurarem com cuidado, vão encontrar nomes conhecidos. Por exemplo, eu vou dar um prêmio para quem descobrir quem é esse jovem matemático aqui no canto. O professor Maurício Peixoto está na primeira fila também. Isso aí era a comunidade matemática brasileira, essencialmente. O professor Elon não pôde ir a esse colóquio, estão faltando alguns poucos matemáticos. Algumas dessas pessoas são acompanhantes. Vocês têm aí uma descrição da dimensão que a comunidade matemática brasileira tinha nesse momento. Bom, aí em 1968 foi criado o IMEC,
mas isso eu não coloquei aqui. Em 1969, foi criada a Sociedade Brasileira de Matemática e a partir daí aconteceu muita coisa. Eu pulo de 69 para 2014, porque aí realmente entra muito detalhe. E depois eu aprendi, quando era adolescente, eu lia, me interessava muito por política e sociologia. Aprendi uma frase de um filósofo, pensador francês, segundo a qual a história dos últimos 10 anos não é história, é política. É melhor deixar de lado. No ano de 2014 aconteceram várias coisas, em particular, já mencionei a aprovação da candidatura brasileira para organizar o Congresso Internacional de Matemáticos aqui no nosso país em 2 anos. Então, esse é um pouquinho da história da criação da matemática brasileira. E agora um pouquinho do panorama atual em termos macro descrição. Não existem estatísticas minimamente objetivas sobre quantos somos. 20 anos atrás a gente dizia deve haver uns 1000 matemáticos brasileiros ativos em algum sentido. Aí a gente aplicou uma taxa de correção ao longo dos anos e atualmente dizemos que são cerca de 2000. Mas de fato não existem estatísticas para praticamente nenhum país. Eu fiz uma pesquisa na internet e cheguei a números bastante conjecturais que permitem comparar o tamanho do Brasil em termos matemáticos com outros países. Nós somos mais ou menos do tamanho da Austrália por todos os índices que eu pude identificar. Somos bem menores do que a França, seria da ordem de 6.000 matemáticos. Há uma estimativa de que nos Estados Unidos sejam 15.000 e talvez existam 80.000 matemáticos no mundo. Eu não estou aqui trabalhando com uma definição muito clara do que é um matemático, porque, inclusive, esses números são cheios de margem de erro. Não quero dar a impressão de que eles são mais rigorosos do que eles de fato são. Temos atualmente, depois de cerca de 40 anos de funcionamento da pós-graduação, temos exatamente 59 programas de pós-graduação que formam cerca de 170 doutores por ano. Eu vou voltar a esses números daqui a pouco. São números que vêm crescendo mais ou menos a 10% ao ano, que é bastante, mas ainda assim são números muito pequenos. Ao longo desses anos, houve 18 palestras por matemáticos brasileiros no Congresso Internacional. A primeira foi em 1962, em Estocolmo, pelo professor Leopoldo Narmin. E dentro da hierarquia da União Matemática Internacional, a União tem... Os membros são países e eles são organizados em grupos. Tipicamente você entra no grupo 1. Isso significa que você tem um voto na Assembleia, que você é considerado um país iniciante em matemática e que você paga uma anuidade por ano. À medida que o nível da matemática no país se vai desenvolvendo, você pode solicitar a promoção. A promoção significa que você tem mais votos e também que você paga mais. O Brasil, em 2005, fez uma candidatura para passar para o grupo 4 e agora estamos na companhia da Austrália, da Espanha, da Índia, do Irã, da Coreia do Sul, da Holanda, Polônia, Suécia e Suíça. O último grupo principal tem 10 países, é o grupo 5 e está nos nossos planos em um futuro não muito distante nos candidatamos a essa última progressão. E, como eu já mencionei, vamos ser sede do próximo Congresso Internacional de Matemáticos, que aqui eu quero enfatizar, como o professor Carlino já mencionou, será a primeira vez que esse congresso vai ser realizado no Hemisfério Sul, com a ênfase no fato de que é um congresso que a essa altura já tem mais de 120 anos de existência. Nesses 120 anos, todas as edições foram na América do Norte, na Europa e, a partir de certo momento, na Ásia também. Áreas de pesquisa mais desenvolvidas no país, assim, só para dar uma ideia geral, essencialmente são também as áreas de... Quando há o Colóquio Brasileiro de Matemática, tem as sessões temáticas, são as áreas das sessões temáticas que aparecem aqui. Uma curiosidade que eu tive durante muito tempo era saber como é que nós nos posicionamos no cenário mundial em termos de produção. Qual é a nossa contribuição para a produção mundial? Esse gráfico aí mostra como evoluiu ao longo dos últimos 30 e poucos anos, há 35 anos, o número de artigos publicados por
matemáticos que trabalham em instituições brasileiras. A definição de brasileiro significa que o salário é pago por uma universidade brasileira. Mais interessante do que isso é a contribuição em percentual, porque a produção mundial também tem vindo a crescer, mas quando você olha a produção, quando você olha em percentual, você vê que em 2014, isso aqui está meio maluco, por causa não sei o que aconteceu, mas em 2014 nós nos aproximamos de 2% da produção mundial. Tá? O Brasil na matemática, cerca de 2% do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai tentar entender o que isso significa. Se é muito, se é pouco. A resposta é que é pouco. Não é muito, é pouco. Informações mais detalhadas e com um caráter qualitativo também. Esses dados aqui, vamos, por exemplo, olhar essa última tabela que corresponde ao quinquênio 2008-2012. O que está sendo citado, indicado aqui é o número de artigos no mundo e a nossa parcela de produção. Então dá cerca de 2%, como nós acabamos de ver. Isso é outra fonte, é o EASY, é outra fonte, mas os dados são compatíveis. Nós somos cerca de 2% em termos numéricos de produção de artigos. Mas mais interessante do que isso é analisar, entre aspas, a qualidade dos artigos. Qualidade medida em termos de número de citações. Então, um artigo de matemática mundial, publicado no mundo, tem, em média, 1,72 citações. Se o artigo é de um matemático brasileiro, dentro do universo dos artigos assinados por brasileiros, a média é de 1,52. Ou seja, os nossos artigos têm 88% do impacto que tem nos artigos médios da matemática. Significa que nós temos que progredir. Quando chegamos nos 100%, estaremos empatados com a média mundial. Então, em termos qualitativos, a gente está um pouco aquém. Não é muito aquém. Esses dados existem para outras áreas, física, química, engenharia, agronomia, e todas as áreas da ciência brasileira estão abaixo de 100%. Tipicamente, as melhores são física e matemática. Minha honestidade me obriga a dizer que em 2015 a física passou acima de 100%. Mas vamos passar adiante rapidamente. A honestidade é uma droga. Esse percentual também vem vindo a melhorar. Eu não sou fã, ou não sou o maior fã de número de citações de fator de impacto, mas é uma métrica simples que tem alguma correlação com a qualidade do artigo. Então vamos discutir esse 2%. Está aqui o peso do Brasil em termos da matemática é cerca de 2%. É interessante comparar com o nosso peso em termos de população. A população brasileira é 2,87% da população mundial. E a nossa participação do PIB, na época, em 2013, era 2,97%. Temo que agora esse número do lado direito tenha caído um pouco. Mas o que isso significa é que se nós quisermos empatar com o PIB, nós temos que melhorar, aumentar a produção em pelo menos 50%. Passar de 2% para 3% do mundo. Esse é o nosso peso em PIB, é isso que nós deveremos, e em população essencialmente o mesmo. Então, o primeiro indício, de maneira muito macro informativa, de que a matemática brasileira ainda está aquém do potencial do próprio país. Claro que o ideal seria que nós ultrapassemos esses dados, mas nessa primeira etapa, para empatar, temos que aumentar pelo menos 50%. Com um pouco mais de detalhes, isso aqui eu vou passar rapidamente, é um detalhamento dos dados anteriores por instituições. Em 2014, foi publicado um estudo realizado pela União Matemática Internacional, esse é a logomarca da União Matemática Internacional, focando... Esse estudo foi realizado porque a União promoveu uma conferência em Seul, no dia anterior ao Congresso, para atrair doadores para atividades da matemática. Então, eles quiseram juntar exemplos, casos de sucesso e trazer doadores. O matemático e investidor americano James Simons estava presente, vários outros, para atrair recursos privados para iniciativas da matemática nos países em desenvolvimento. Então foram feitos estudos para a América Latina, para
África e para certas regiões da Ásia, e isso foi escrito pela União Matemática Internacional a respeito do Brasil. Algumas características desse país fazem necessário distingui-lo do resto da América Latina. O grau de desenvolvimento em pesquisa em matemática em alguns institutos e universidades é notável, com base no número de publicações, número de doutorados e outros indicadores. Além disso, o Brasil tem um papel importante como centro de treinamento de matemáticos de países vizinhos, tais como o Peru, a Venezuela e o Paraguai. E nesse estudo também tem esse quadro aqui, que é tirado de um relatório da Conferência Ibero-Americana, na qual participam países da América Latina e Portugal e Espanha, indicando a evolução da produção científica na área de matemática nesses países. O Brasil é essa caixinha azul aqui. O que vocês veem é que dentro desse cenário ibero-americano, o Brasil está encostando na Espanha, que é o país mais produtivo, com uma taxa de crescimento bastante acentuada. Essas bolinhas aqui são Portugal, que é o país que tem vindo a crescer mais em termos de taxa de crescimento, mas o Brasil confortavelmente aqui chegando na primeira posição. Voltando à questão da pós-graduação, quero, além de dar os números, fazer algumas comparações. Como eu disse há pouco, existem na CAPES atualmente 59 programas de pós-graduação dentro da área de matemática e estatística, que é uma área, na maioria das agências, não sei se é o caso da FAPESP, mas nas agências federais e na FAPESP, matemática e estatística pertencem à mesma coordenação. São 59 programas, sendo 50 na matemática e 9 na estatística, distribuídos dessa forma: 21 mestrados acadêmicos, 3 doutorados sem mestrado, 6 mestrados profissionais e 29 programas que são simultaneamente mestrados acadêmicos e doutorado. Isso aqui é doutorado sozinho, sem mestrado. E esses números aqui são os números da capacidade de formação desses 59 programas. O que você nota aqui é que tanto no mestrado quanto no doutorado tem havido um crescimento do número de titulações. Isso talvez seja mais claro no doutorado, que são esses cilindros vermelhos. No mestrado, a aparência é que nós estamos chegando num platô de nível de formação, em torno de 400 mestres por ano e cerca de 170 doutores, como eu mencionei há pouco. Agora, se você nunca ouviu esses números, eles são meio abstratos. O que significa 400 doutores por ano? O que significa 170? É muito? É pouco? É muito pouco. Eu trouxe aqui um estudo da American Mathematical Society, que eles fazem todo ano, sobre a situação da pós-graduação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos formam 1.700 doutores por ano em matemática e estatística. E eles têm mais de 270 departamentos contribuindo para essa formação. Então, se nós quisermos chegar, não temos necessariamente que chegar na taxa de formação dos Estados Unidos, mas se esse fosse o objetivo, a gente precisaria simplesmente multiplicar por 10 a nossa capacidade de formação. Há outras maneiras de ver esses números. Por exemplo, existem no Brasil cerca de 250 universidades. Não estou falando de faculdades, estou falando de universidades. São cerca de 250. Se você imaginar que todas elas têm ou um departamento de matemática ou dão uma formação em matemática, que deve ser verdade para quase todas, e se você imaginar que a cada ano um dos seus docentes se aposenta, que também não é absurdo, né? Se você tem uma universidade com 30, 40 docentes e a carreira do professor universitário é de 30 ou 40 anos, em média tem um que se aposenta a cada ano. Então nós não temos, a nossa capacidade de formação não é suficiente para substituir os aposentados. Mesma coisa em relação aos mestres. Formamos 400 mestres por ano. No Brasil existem da ordem de 2.200 instituições de ensino superior. Uma classe bem maior, que inclui, além das universidades, faculdades, institutos federais, Colégio Pedro II. De novo, se cada um deles tiver um mestre se aposentando por ano, nós estamos muito longe sequer de substituir as aposentadorias. Sem falar do crescimento que tem que ocorrer, porque são poucos programas, poucas instituições,
E sem falar do fato de que a pós-graduação em matemática e estatística não deve ser só para suprir as aposentadorias das universidades e dos institutos federais. Nos países avançados, a pós-graduação também alimenta, e aliás, de maneira até majoritária em alguns casos, alimenta o setor produtivo. Porque você também quer ter engenheiros que saiam matemática, arquitetos que saiam matemática, se possível até advogados que saiam matemática e jornalistas que saiam matemática. Esses dados que eu vou apresentar em seguida foram um pouco para essa apresentação que eu fiz e também um pouco porque a gente ouve muita choradeira dos colegas em relação ao modo como a matemática é financiada pelas agências de pesquisa. Se você fizer uma pesquisa de opinião por aí, vai dar disparado que a matemática é muito maltratada pelas agências, que nós não fazemos política, o que é verdade. Mas, bom, de fato não somos tão maltratados assim, os dados são bastante neutros. Esse aqui é o nível de financiamento no CNPq da matemática e da estatística, como eu disse, estão juntas. Em 2014, o CNPq gastou com a matemática e a estatística 45 milhões de reais. A unidade é R$1.000. De novo, o que significa 45 milhões de reais? Está explicado aqui em termos percentuais. Significa que a matemática vem sendo ao longo do tempo, de maneira mais ou menos consistente. De novo, isso aqui infelizmente saiu esquisito, significa 2%. Nós produzimos 2% da matemática mundial, nós produzimos 2% da ciência brasileira, nós ganhamos 2% do financiamento do CNPq. É claro que devemos desejar mais, mas não dá realmente para reclamar que estamos sendo maltratados. Eu não tenho dados correspondentes na CAPES, porque a CAPES é um pouco mais complicado de classificar, mas em termos de custeio e capital, a gente chega mais ou menos nos mesmos números aqui. Por exemplo, não estão incluídas aqui bolsas, porque as bolsas na CAPES não são marcadas, essa bolsa é para matemática, etc., não são necessariamente marcadas. Mas em termos de custeio e capital também temos... esses dados são muito difíceis de conseguir. Tá? Não é que eles sejam escondidos ou que sejam secretos, é que não há uma boa organização. Eu lembro que eu passei talvez 2 semanas enchendo o saco de todos os meus amigos nas agências, incluindo o professor Brito Cruz na FAPESP, para conseguir os dados de financiamento A gente passou um fim de semana juntando os dados a partir da base da FAPESP, são relativos ao financiamento da matemática, e esse aqui é o taxa de sucesso dos projetos, não sei como é que é avaliado, aqui como é que esse financiamento da FAPESP está distribuído por sub-áreas da matemática. Bom, o desafio principal é nós encararmos a situação, assim, um macro desafio, é encararmos a situação do país, em que nos próximos anos certamente vai haver limitação de recursos, e tentarmos tirar o máximo proveito disso. Eu não vou dar aqui a receita. Se eu tivesse a receita, eu teria meu problema resolvido, eu teria menos cabelos brancos. Mas certamente há saídas para essa crise e há motivos para um certo otimismo prudente. Em particular porque nós temos boas razões e devemos usar essas boas razões para fazer propaganda da matemática. É claro que eu vou focar aqui o aspecto do Congresso Internacional, que nós vamos organizar em 2018. Se vocês entrarem no site nesse momento, ele está mais ou menos desse jeito aqui. O site é www.icm2018.org. Tem 2 ou 3 coisas que vocês podem fazer no site. Uma delas é propor um evento satélite. Tem uma caixinha como essa, só que é amarela, para propor a realização de eventos satélites. E tem uma outra caixinha para se cadastrar na newsletter do Congresso e receber a newsletter. A primeira já foi enviada em dezembro, a próxima está prevista para 15 de abril. Mas logo a gente vai atualizar o site e vai ter outras coisas. Por exemplo, vai ter a chance de se inscrever como voluntário do Congresso Internacional. Ser voluntário do Congresso Internacional é a melhor coisa que pode acontecer para qualquer um. Tá? Porque quem for voluntário e a gente aceitar, vai ter um processo seletivo rigoroso,
a gente dá uma camiseta, dá um sanduíche para o almoço, outro sanduíche para o jantar, e você vai ter muito trabalho para fazer. Nós estamos receptivos a candidaturas. Durante o Congresso vai acontecer o equivalente desse ano dessa cerimônia que provavelmente todo mundo já viu várias vezes, o anúncio das medalhas Fields, que é entregue. Tradicionalmente essa cerimônia, de vários anos para cá, criou a tradição de ser presidida pelo chefe de Estado do país anfitrião. Isso pode colocar um problema. Resolveremos a seu tempo. Aí na foto com esse terno verde é o presidente da Coreia, que eu estava comentando que o professor Carlino participou dessa cerimônia. Foi uma das cerimônias com a segurança mais estrita que eu já participei, porque o pai da presidente da Coreia foi assassinado, um assassinato político, e ela mesma já foi vítima de 3 tentativas de assassinato. Então na entrada tentava todo mundo, a segurança do palácio lá da Coreia, muito tensos em relação à segurança dela. Ela está entregando a medalha Fields aí para o Arthur, e nós vamos ter algo assim no Rio de Janeiro em 2018. Quem sabe para um brasileiro também, de novo. Eu vou fazer uma espécie de resumo e terminar com um pouquinho de informações mais atualizadas. Resumo. A matemática brasileira tem pouco mais de 50 anos, dizer 60 anos, contada a partir de 1957. Apesar de ser tão jovem, ela apresenta focos de excelência e tem uma posição de destaque no cenário científico internacional. Não poderia ser, não teríamos ganho a candidatura para organizar o Congresso se não fosse assim. Ela vem crescendo, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos, mas continua sendo pequena. Tem que crescer mais para atender às necessidades nacionais, particularmente na formação de alto nível. Eu coloquei aí de alto nível porque eu estava pensando na pós-graduação, mas eu vou já falar de outros aspectos da formação. Um ponto que tem que ser ressaltado é que esses focos de excelência ainda estão muito concentrados em algumas poucas instituições, sobretudo no sudeste do país, e que pequenos centros e jovens pesquisadores têm dificuldade para furar esse bloqueio. Esse crescimento tem que ser feito também por diversificação regional, geográfica, e pela adição de jovens pesquisadores. Todo mundo aqui que fez doutorado há 3, 4, 5 anos sabe como é difícil, por exemplo, entrar no sistema de bolsa de produtividade do CNPq, que está completamente travado nesse momento. Então, é um foco de dificuldade, esse crescimento do pequeno para cima. O Instituto, que é presidido pelo Jacob Palles, que se chamava Instituto do Milênio, agora se chama INCT+, tem um papel muito importante para promover o crescimento de pequenos centros, sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É um fator positivo nesse desenvolvimento, mas há muita coisa a ser feita. Por outro lado, isso aqui já virou até manchete contra a minha vontade, a situação do ensino de matemática é absolutamente catastrófica. Quando eu estava preparando essa palestra, eu procurei cultura popular na internet para tentar descrever aquilo que eu acho que é o quadro a imagem pública da matemática. A matemática, eu creio que é respeitada, mas certamente é temida e é definitivamente incompreendida. Aí o seu Madruga usando uma pérola de sabedoria popular. Quando eu digo que é respeitada, é porque eu acho que há programas, há iniciativas que têm ajudado nesse sentido. Você fala com os pais dos participantes da OBM ou da OBMEP e nota um respeito, mesmo aqueles que dizem não entendi nada, chegou em casa e falou que tinha ganho medalha de bronze, eu fiquei assim, não entendi nada. Mesmo esses, depois de um tempo, vão começando a tomar consciência de maneira, assim, por osmose, de que a matemática talvez seja importante, talvez haja alguma coisa interessante por trás disso.
Mas a verdade é que a nossa sociedade é extremamente ignorante da importância, da relevância do significado da matemática. Extremamente. E a experiência dos colegas que organizaram o Congresso Internacional em outros países, na Espanha, na Coreia, eu acho que na Índia também, em certa medida, é que o Congresso e iniciativas em torno dele podem ajudar a melhorar esse panorama. Que as pessoas saibam que a matemática é útil, é importante, é usada e que sem a matemática não há desenvolvimento. Me enviaram pelo WhatsApp um desses dias um vídeo que me deixou, não vou dizer surpreso, mas assustado, e que eu gosto de usar como exemplo. O vídeo foi filmado, videozinho, amador, foi filmado em algum lugar do Nordeste. Digo isso pelo sotaque, uma vendedora de fruta, vendendo, se eu não me engano, jacas. Aí eu chego a pessoa que fez o vídeo e pergunta quanto que é jaca. Ela fala, é 3, 2 é 5. Ah, é 3, 2 é 5. Ah, eu queria 4 por 10, pode ser? Ah, não, moço, 4 por 10 não dá não. Não posso, não tem como. Não, mas você não pode dar um jeito, não, 4 por 10 não dá não. 1 é 3, 2 é 5. Então, no nosso caso, quer dizer, a matemática é importante para o desenvolvimento econômico do país, para a indústria, é importante por uma porção de razões. Mas no nosso caso, o buraco é mais embaixo. É importante, é necessária para o exercício da cidadania. O buraco é mais embaixo. E eu acredito que iniciativas em torno do Congresso Internacional podem ajudar nesse aspecto. Eu estive há algum tempo no último CNMAC, o Colóquio de Matemática Aplicada, e assisti uma mesa redonda sobre matemática industrial. E no final eu pedi aos membros da mesa para darem uma nota ao diálogo da matemática com o setor produtivo. Isso causou um certo desconforto, é sempre difícil dar nota, né? No final, o pessoal que participou na mesa concordou que podia dar uma nota 3. É um esforço que é feito, e eu sei que aqui na Unicamp em particular temos das melhores iniciativas nesse sentido. Eu coloquei ali São Carlos / Unicamp. Mas é um diálogo difícil e que ainda é incipiente. Bom, puxando a brasa para a sardinha, a área de matemática tem algumas vantagens. E entre elas eu destaco o fato de que existem na área instituições e organizações científicas envolvidas com as questões, todas as questões ligadas ao desenvolvimento da matemática, não só a questão da pesquisa, mas a questão da divulgação. Certamente a SBM e o INPA não são as únicas, mas são exemplos de como instituições podem se preocupar de maneira global com essas questões. E o fato do Arthur Abel ter ganho a medalha Fields em 2018, no mesmo ano nós temos, em 2014, perdão, no mesmo ano temos tido a aprovação para a candidatura para organizar o Congresso Internacional de Matemáticos e a Olimpíada Internacional de Matemática, potencializam, não gosto muito dessa palavra, mas é uma maneira curta de dizer que se nós soubermos jogar as nossas cartas direito, essas circunstâncias podem ser eventos para nós, coloquei salto quântico, e aí tinha uns físicos no palco. Você sabia que o salto quântico é pequenininho? Passar para outro patamar na matemática. Os físicos são engraçados. Ih, gente, eu não tinha intenção. Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo meu dando uma palestra no Instituto de Física da USP. E eu comecei a palestra dizendo que eu ia uma palestra física e tal, mas que não tinha problema, porque eu ia falar sobre geometria e, como todo mundo sabe, a física é uma sub-área da geometria. Isso é oficial, está no YouTube. Então, cenário para os próximos anos. 2017 temos a organização da Olimpíada Internacional de Matemática e em 2018 o Congresso Internacional de Matemática. Eu fiz com a ajuda de colegas, uma abordagem, um pequeno grupo de parlamentares,
propondo que o período entre esses dois eventos, entre julho de 2017 e agosto de 2018, fosse declarado o ano da matemática no Brasil, proclamação formal do Estado brasileiro. Para que isso? Porque com esse tipo de declaração você pode se aproximar, pode conversar com doadores privados e dizer, o governo está sinalizando, o Congresso Nacional está sinalizando que esse é o ano para privilegiar a matemática. Ou você pode falar com secretarias de educação e dizer, por favor, que as suas escolas, os seus professores sejam liberados para participar em atividades de matemática. Isso tem guarda-chuva. Uma proclamação do Congresso é uma lei, é um projeto de lei. É o projeto de lei 2496 de 2015, já está aprovado na Câmara e deve tramitar para o Senado, talvez essa semana ou semana que vem, se o Senado tiver sessão. Mas isso começou em setembro e em dezembro estava aprovado. Então você vê o prestígio que a matemática tem no Congresso Nacional. O que é o biênio da matemática? Assim, a proposta é que fosse o ano da matemática, mas aí os deputados me explicaram que o ano tem que começar no dia 1º de janeiro. Então não podia começar em julho. E em troca propuseram que no lugar de ser o ano fosse o biênio da matemática. E eu pensei, bom, 2 anos pelo preço de um, vamos aceitar. Então virou o biênio da matemática no Brasil. O que quer dizer que vamos ter mais trabalho, porque temos que começar a pensar já a partir de janeiro de 2017. Essa figurinha simpática aí é a Aramati, é a mascote do Congresso Internacional de Matemáticos, que foi selecionada, tinha que mostrar para vocês, foi selecionada por meio de um concurso nas nossas escolas. Essa em particular foi desenhada por 2 alunos do ensino médio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba. O que significa na prática o biênio da matemática? Significa que nós estamos montando uma programação para esses 2 anos, com o objetivo de utilizar esse contexto para melhorar a percepção da matemática na sociedade. Ontem estive numa reunião em que o pessoal insistia em não usar a palavra divulgação e trocar por aumentar a participação da matemática no debate das grandes questões nacionais. Isso significa que nós queremos que as mães e os pais desse país saibam que a matemática é importante e que transmitam de alguma forma aos filhos e que os filhos também saibam. E como é um projeto ambicioso para 2 anos em todo o território nacional, é claro que o INPE-SPM e as outras organizações envolvidas nessa organização não vão fazer tudo. Então, ao mesmo tempo que estamos desenhando uma programação para o biênio, estamos também buscando parcerias. Porque há muitas outras iniciativas como essa que podem ser coordenadas dentro de um guarda-chuva geral e que podem se beneficiar da proclamação formal do Congresso que distingue a matemática. Então, de concreto, nesse momento, o que a gente está trabalhando na organização da 8ª Bienal de Matemática da SPM, um evento tradicional, mas essa Bienal vai ter uma novidade. A novidade é que metade dela vai consistir de um festival. A Bienal, para quem nunca participou, é vocacionada para estudantes universitários, professores universitários. Nós vamos, a partir de quinta-feira, a programação da Bienal vai consistir em um festival, que é um evento público dirigido para famílias, para escolas, para alunos, professores, nos baseando no modelo que já foi testado com muito êxito nos Estados Unidos, em Washington, em abril do ano passado, em abril de 2015. O primeiro National Math Festival dos Estados Unidos teve 20 mil visitantes, vindos de toda parte, mas centrado em Washington. O ideal, inclusive, seria que o nosso festival fosse até mais descentralizado, tenha uma atividade principal num ponto, mas que tenha muitas outras atividades. O que a gente imagina que vai ter aqui? Bom, certamente palestras, certamente debates, mas voltadas para um público muito amplo. Oficinas, estandes onde crianças pequenas vão brincar com a torre de Hanoi, ou palestras em que vão ser explicadas coisas sobre o calendário, sobre a bola de futebol, porque ela é formada por 20 peças, ou 32, ou 6.
Tivemos uma palestra que pode ser um exemplo de palestra do festival, que foi feita na periferia do Rio de Janeiro há pouco tempo por um matemático americano, John Bush, que falou sobre a mecânica da bola de futebol. E o público dele eram os garotos que estavam competindo na Copa das Favelas do Rio de Janeiro. Eram as equipes de futebol. A palestra foi de 1 hora e o debate foi de 3 horas. E a garotada queria aprender a controlar melhor a bola usando matemática. E as respostas foram satisfatórias o suficiente para a garotada que joga o campeonato de futebol da favela ficar lá 3 horas conversando com matemática, inclusive com tradução. Essas datas são provisórias, nós estamos convergindo para essas datas aí. Em julho teremos a Olimpíada Internacional de Matemática, competição propriamente dita. Isso aqui eu não sei se vai dar certo, mas é um exemplo do que eu chamo de construir parcerias. Eu escrevi formalmente ao Ministério de Ciência e Tecnologia propondo, a cada ano o Ministério organiza em outubro a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A do ano passado foi dedicada ao seguinte tema: luzes, ciência, ação. Por que isso? Porque Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e luzes porque era o Ano Internacional da Luz. Então a proposta que eu fiz ao Ministro de Ciência e Tecnologia é que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia seja dedicada à matemática. O que eu espero com isso? Que todo o nosso sistema universitário trabalhe, por uma vez na vida, trabalhe para promover, para divulgar a matemática. Para 2018 a programação está um pouco mais ainda em construção, certamente teremos o congresso. Eu esqueci de acrescentar aqui o Colóquio Brasileiro de Matemática, que certamente vai ser alinhado com o colóquio já é dedicado à matemática. E nós estamos fazendo experiências de conversar com eventuais patrocinadores. Estamos descobrindo que eles têm um grande interesse em participar em atividades como essa. Eu espero que esse interesse se converta também em dinheiro, evidentemente. Mas a receptividade, sobretudo, em relação ao festival e à Olimpíada Internacional de Matemática é enorme. Eu já consegui criar uma pequena guerra entre 2 possíveis patrocinadores. Estou querendo que a seleção brasileira que vai competir nessa Olimpíada Internacional de Matemática faça um treinamento para valer. Os nossos garotos ganham medalha de ouro de vez em quando, sem treinar. Para que a gente faça um treinamento sério para 2017, pelo menos para 2017, depois veremos se dá certo. O treinamento sério implica em recursos para financiar os alunos, tem que colocá-los numa escola, então tem um certo recurso envolvido. E eu já consegui criar ciúmes entre 2 possíveis patrocinadores que estão querendo competir para terem a honra de patrocinarem a nossa seleção. É um pouco um exemplo do que eu quero dizer com oportunidades. A matemática, a Olimpíada, são marcas, no meio dessa confusão que está o país, são marcas com valor, com idoneidade. Chegou a hora de nós aproveitarmos essas marcas de maneira criativa. Enfim, espero que daqui a 2 anos eu saísse confiante. Obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, agradecemos ao Marcelo Viana. Antes de retornarmos ao coffee break, temos 5 minutinhos para alguma pergunta. Vamos lá. Quem está perto, a gente pode falar sem microfone. Eu deixo o microfone. Eu posso falar sem microfone. Não precisa, Tá bem, com ou sem microfone. Marcelo, uma pergunta que interessa sobretudo para os centros mais periféricos de pós-graduação e de pesquisa. Se um jogo de palavras aí dizendo que o Brasil investe 2% dos recursos em ciência e tecnologia em matemática. E aí você justifica, bom, somos 2% internacional, o que isso tem a ver? Quer dizer, em termos de qualidade e quantidade, a gente percebe, conhecendo outras áreas, que a matemática está muito melhor em quantidade e qualidade que outras áreas.
Então, assim, desculpa, mas esse jogo aí de... ironicamente, esse jogo de palavras, do 2% internacional não está cabendo. Quer dizer, não seria o caso de aumentar essa porcentagem, a comunidade brasileira de matemáticos fazer alguma coisa para aumentar ainda mais essa porcentagem? Eu tenho a impressão que os benefícios seriam enormes, sobretudo para os centros emergentes. Né? Obrigado. Eu dei a impressão de estar fazendo uma conta desonesta, mas não foi, não. É que eu juntei várias coisas numa única frase. Nós temos 2%, da ordem de 2% de investimento das agências federais. Nós somos 2% em produção, é que eu não dei esses dados, da produção nacional também. E também e o Brasil é 2% do mundo em matemática. Eu juntei duas estatísticas diferentes e induzi isso. Olha só, eu sou o primeiro a dizer que nós devemos brigar por mais recursos, inclusive na comparação com dentro das ciências. Nós temos, por exemplo, há pouco eu falei que 88%, o nosso fator de impacto relativo é 88% do mundial. O da agronomia é qualquer coisa com 40%. A área de agronomia é a área do Brasil quantitativamente maior, em termos mundiais. Os nossos agrônomos produzem 5% dos artigos em agronomia no mundo, mas o fator de impacto relativo deles é 40%. Tá? Eles são maiores em quantidade e são muito piores em qualidade. Então, nós devemos disputar sim. Agora, o que eu estava tentando, eu não expliquei direito, você tem razão, é bom que você tenha levantado isso, é combater uma certa tendência derrotista dos nossos colegas. Nós só apanhamos porrada, fiz um pedido no edital universal, não ganhei. Nós temos uma atitude chorona. E isso não é justificado. Nós não somos tão maltratados assim. E boa parte do maltratamento que nós ganhamos é porque somos chorões e porque nós desistimos. Tá? Eu não vou ficar comparando com os colegas da física, porque quem eu tenho maior apreço, mas a atitude dos colegas da física é completamente diferente. Você não ouve eles dizerem que foram maltratados. São maltratados igual, mas você não ouve essa... É nesse sentido que eu estava referindo. Claro que devemos brigar por mais. E claro que nós temos, nesse momento, argumentos fortes para isso. Mas os argumentos nunca podem ser... eu mereço, tem que ser argumentos muito concretos. Exemplo, poxa, ganhamos uma medalha Fields, quantos prêmios Nobel que nós temos? Tem que ser argumentos que convençam. Ou, estamos promovendo uma iniciativa para realmente levar a matemática ao conhecimento da sociedade. É isso que merece. Não é o nosso direito divino a sermos bem tratados. Por exemplo, demandas qualificadas em matemática, isso provavelmente é muito maior que em outras áreas. Isso não é um argumento. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho a desvantagem do tempo vai passando e eu não esqueço. Quando eu comecei no CNPq, no edital universal, a matemática demandava 1,8% do edital universal. Atualmente a matemática demanda 0,45%. Ou seja, a demanda relativa da matemática no edital universal é 1/4. O que isso quer dizer? Que estamos sendo maltratados pelo CNPq? Não. Quer dizer que desistimos de concorrer. E agora a ironia é que no edital universal a distribuição é proporcional à demanda. Se você não demanda, você não leva. Quando a gente pedia 1,8%, a gente ganhava 1,8%. Agora que pedimos 0,45%, ganhamos 0,45%. Temos mais uma. A culpa não é do CNPq, é nossa. Temos mais uma pergunta. A minha pergunta é sobre a produção de mestres e doutores. Você apresentou alguns dados. E isso aí é a comparação, por exemplo, com os Estados Unidos e outros países. E a minha pergunta é: com que perspectiva você vê a absorção desses mestres e doutores, se a produção aumentar, né, claro, de doutores, pela iniciativa privada, por exemplo, o que acontece em vários outros países, dado que
um exemplo, diversos centros de pesquisas privados não são nacionais. E uma segunda pergunta, talvez relacionada com essa, se existe uma estratégia das sociedades científicas para tentar forçar isso, como às vezes acontece em alguns outros países, que se uma indústria chega no país, eles necessariamente vinculam a introdução de uma planta de produção à abertura de um centro de pesquisa e a contratação de um certo número de doutores, por exemplo. Bom, em relação à segunda pergunta, eu não creio que ninguém tenha estratégia para coisa nenhuma. Nem sociedades científicas, nem o governo. As sociedades científicas não pensam necessariamente do mesmo modo. Por exemplo, em algum momento houve a ideia de criar um mecanismo para importarmos, literalmente importarmos doutores formados do exterior, estrangeiros, e facilitar a absorção no país. Creio que perdemos esse bonde. Houve um momento em que nossa taxa de câmbio era favorável, o mercado de trabalho aqui era favorável, mas essa iniciativa não teve o apoio unânime das sociedades científicas. Algumas, como a SBM, eram amplamente a favor, outras que eu não vou mencionar aqui eram fortemente contra, tentando proteger o mercado de trabalho nacional. Nós não podemos obrigar o setor privado a fazer coisa nenhuma. Nós podemos tentar educar, motivar, enfim. Houve avanços encorajadores de alguns segmentos do setor privado em relação a absorverem matemáticos nos seus quadros. O Itaú é um belo exemplo disso. Mas nós não podemos obrigar. Agora, por outro lado, o problema ainda nem se coloca. Porque nesse nível de formação, o mercado acadêmico está observando todo mundo. Hoje eu não quis ser propagandista da matemática, tá? Mas quando eu faço palestra assim para explicar por que vocês devem se tornar matemáticos, aqui eu acho que não preciso. Normalmente o que eu digo é o seguinte: se vocês decidirem ser matemáticos, eu garanto para vocês que vocês não vão ficar desempregados. Vocês vão ter um emprego. Não posso dizer que é bom, porque se eu disser que o salário nosso é bom, os colegas vão ficar chateados comigo. Mas, salário, tá? Já se escolherem outras áreas, tipo física, engenharia, aí eu garanto que vocês vão ficar desempregados. Minha praga, tá? Então, não chegamos ainda a esse ponto. E isso aí, em algum momento vai acontecer, se nós crescermos como deveríamos. Mas eu estou falando de... o Brasil é um dos países, se queremos ser um país avançado, o nosso percentual, eu não lembro do número agora, mas o nosso percentual de jovens na universidade, dividido pela população, é baixíssimo. O nosso sistema universitário ainda tem que expandir de verdade. Tá? Então, ainda não chegamos nem a ter essa preocupação. E, como eu disse, eu não vejo como obrigar ninguém da iniciativa privada a fazer alguma coisa, mas nós devemos vender o peixe de que nós somos úteis, podemos ser úteis. Tá? E eu mencionei aqui os dois centros que eu acredito que estão trabalhando ativamente nesse sentido, são o CMEAI, aqui em São Carlos, e o Instituto de Matemática Aplicada Industrial lá no Paraná. Estão tentando fazer esse diálogo, é parte dessa questão de que o diálogo nosso com o setor produtivo ainda é muito incipiente, mas é parte do diálogo. Nós não chegamos nesse ponto ainda não. Mais uma última pergunta. Você poderia detalhar algumas dificuldades enfrentadas no estreitamento das relações com a indústria, nesses casos especiais em São Carlos e Curitiba? Eu acho que não sou a pessoa certa para perguntar isso, para responder. Certamente tem colegas muito mais competentes. Eu posso relatar duas experiências relativamente superficiais, mas eu vivi. Há 2 anos, em 2014, eu organizei uma conferência ligada ao Projeto Klein, que é um projeto da SBM. Ele já participou dessa conferência, deu uma palestra sobre o cálculo das variações do século XX. E estava também a professora Ingrid Dobschis, que é uma grande pesquisadora de matemática aplicada. Ingrid Dobschis ficou famosa porque ela desenvolveu, foi uma das, talvez o cérebro do protocolo JPEG. Quando vocês usam a foto, tem o dedo da Ingrid lá na foto. E então, uma pessoa
bastante, faz realmente um grande trabalho de diálogo com o setor produtivo. E o que ela disse foi, alguém perguntou, um jovem, um aluno do Ampur, perguntou qual é a dificuldade. E ela respondeu que 95% da dificuldade é conseguir falar uma linguagem comum. É isso. Bom, claro que você tem outras dificuldades. Para começar, é preciso que o outro lado queira começar esse diálogo. Ela já está partindo desse pressuposto. Ela participou de um projeto, a palestra dela foi sobre isso, em colaboração com um canal de TV e museus, para desenvolver um software para identificar pinturas falsas. Você pode usar a inteligência artificial para identificar pinturas falsas. E a grande massa de trabalho foi ter um diálogo comum, uma linguagem comum entre curadores de museus, pintores e matemáticos. No INPA, há muitos anos atrás, nós fizemos um esforço, durante bastante tempo, um esforço sério, para... tínhamos um seminário de matemática e ecologia. Eu participei, assisti vários. E de ficar nervoso. O pessoal da ecologia demora para chegar na equação, fica falando, e a DO não aparece nunca. Eu ficava irrequieto, e como eu, muitos outros, tá? Porque a abordagem é holística, porque a abordagem... Aquilo que importa nunca mais sai. E claro que eles tinham a mesma sensação com a gente, parece que o pessoal começa a escrever fórmulas no quadro e o assunto. Então, eu creio que essa é uma dificuldade fundamental. No caso do Brasil, também uma falta de tradição da parte do setor privado de querer buscar esse tipo de apoio. Mas se você vai fazer matemática aplicada, tem que se preparar, realmente aplicada, você tem que se preparar para gastar 95% do seu tempo batendo papo. Pessoal, acho que só mais uma pergunta antes de passar a palavra para o diretor para encerrar. Quem quer fazer mais uma última? Então, mais uma lá. Olá, professor, boa tarde. Eu queria entender um pouco como o biênio da matemática pode ajudar em termos de educação básica. Porque eu acho que o grande problema que a gente tem é na educação básica. O que esse biênio vai ajudar? Bom, vai depender do que a gente for capaz de fazer. Você veja, eu tenho alguns testemunhos da UBMEP, em menor escala da UBM, sobre o efeito da Olimpíada na educação. Você pensa, bom, é uma competição, os garotos vão lá, alguns ganham, outros perdem. Em que a Olimpíada ajuda na educação? Ela ajuda porque ela perturba o modo da aula acontecer. Em vez da aula ser aquele negócio, o professor chega lá e coloca a tabuada no quadro, cria uma outra dinâmica. E o aproveitamento e o prazer, o lúdico do aluno melhora muito. Eu não estou diretamente envolvido com a Olimpíada, mas eu noto muito isso. Cria objetivos, cria incentivos que a aula normal não tem. Então vamos ao biênio. Nós vamos querer incluir nessa programação atividades com os professores também. Nós estamos tentando que um dos parceiros seja a NPMAT, que é uma associação informal dos professores, que possa servir de canal. Por exemplo, a criança que vai ao festival e participa com as próprias mãos de uma demonstração da faixa de Möbius, das brincadeiras que você pode fazer com a faixa de Möbius. Talvez a faixa de Möbius seja um tópico muito avançado para você ligar diretamente à escola básica, mas peguemos a Torre de Hanoi, por exemplo. Que isso desperte a curiosidade, que isso leve o professor a ir para a sala de aula e fazer coisas diferentes na sala de aula. Eu não sou muito entendido em educação básica, eu não fui nem aluno de educação básica no Brasil, mas a experiência que eu tenho é de que a sala de aula, a aula de matemática consiste de um professor, de um modo geral, mal preparado, dando uma aula repetindo aquilo que está no livro. Então nós precisamos que o professor participe dessa incintivá-lo e orientá-lo e ajudá-lo ou ajudá-la
a fazer coisas diferentes na sala de aula. A Olimpíada faz isso em uma certa medida. E eu acredito que o festival pode fazer também. O festival, o PN não vai resolver o problema do ensino no Brasil. Isso é um problema de uma escala assustadora. Mas há coisas que nós podemos contribuir e outras que estão fora do nosso alcance. Tem que melhorar o salário do professor. Tem, mas isso nós não vamos conseguir fazer. O que nós podemos fazer é mostrar caminhos de como a sala de aula pode ser mais atraente, mais agradável e mais efetiva. Eu assisti, nessa conferência que eu mencionei de doadores, que a União Matemática Internacional organizou lá em Seul, teve uma palestra de um economista da Universidade de Harvard, explicando a dificuldade dos países em desenvolvimento, a dificuldade e o sucesso dos países em desenvolvimento para melhorarem o nível de matemática, do ensino de matemática. E depois de 20 minutos ele olhou para mim e me pediu desculpa, porque ele estava dando o Brasil, o tempo todo dando o Brasil como exemplo de coisa errada. Olha, desculpa, eu sabia que... Desculpa e tal, é que realmente os dados do Brasil são muito bons para servir de exemplo da coisa ruim. E, essencialmente o que ele disse foi: países, sobretudo países da América Latina e da África, se preocuparam muito, fizeram um grande esforço, um grande investimento financeiro, esforço, energia e tempo, em aumentar a escolaridade das crianças, em ter as crianças mais tempo, em média, claro, na sala de aula. E o desempenho não melhorou em nada com isso. Países da Ásia adotaram uma abordagem diferente, valorizando a carreira de professor, etc., uma porção de coisas que a gente já sabe. Então, o resumo, em linguagem muito simples, é que as crianças estão tendo muitas aulas de matemática, não está adiantando nada. E isso, por razões várias, que começam também com a deficiência na formação do professor. Então, a gente quer tentar ajudar a perturbar essas dinâmicas. Se nós vamos conseguir ou não, quando eu falo nós, é o país todo, porque você também não é o INPA que vai conseguir fazer isso. Tá? Se o país todo vai se engajar nisso aí, é parte do desafio. Bom, eu gostaria de agradecer ao Marcelo pela apresentação interessantíssima. Acho que começamos os nossos colóquios em alto estilo, certo, Carlinhos? Uma palestra muito interessante. Agradeço de novo ao Marcelo. Eu acho que isso que o Marcelo nos contou, esse panorama que ele deu, serve, na verdade, para que nós pensemos qual é o nosso papel nisso, né? Nós não vamos sair daqui certamente imaginando que agora deixamos tudo com o INPA e que o INPA resolva os problemas da matemática. A proposta do colóquio, inclusive, era que ele viesse aqui, apontasse os problemas, comentasse algumas soluções e nós todos prosseguíssemos trabalhando para que a matemática tivesse um papel mais relevante no país. Então, eu agradeço ao Marcelo, eu agradeço ao Carlinhos pela organização. E o nosso coffee break, eu acho que continua, não? Então, eu só lembro que agora nós temos um compromisso a cada 15 dias aqui, né? Eu espero encontrar vocês todos daqui a 15 dias.